Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar um material bem provocador. Um rascunho de artigo de Adam Telles de Moraes. Isso. Ele investiga o que chama de cidadão consumirista e conecta essa figura a uma nova forma de poder que ele batiza de fascismo 2.0. É um texto que cruza gerações, vieses mentais, tecnologia e poder, né? Do global ao local. Exato. A proposta do autor é tentar mostrar como um comportamento individual, que ele vê como meio apático, focado no consumo, pode ser a base para um sistema de controle tecnológico bem sofisticado. Ah, interessante. E ele argumenta que isso não é algo só da China, mas também se manifesta aqui no Ocidente, e ele olha para o Brasil com atenção. Certo. Então, nosso objetivo hoje é, desembrulhar essas ideias. Quem é esse cidadão consumirista? Como ele se liga a esse tal fascismo 2.0? E que saída o autor enxerga, né? Exato. E que saída ele vê para isso? Vamos investigar. Bom, o ponto de partida é essa figura do cidadão consumirista. Como o material descreve essa pessoa? Olha, o autor traça um perfil ligado à geração Z. Na visão dele, essa geração, talvez até como uma reação a certos traços da geração millennial... Uma reação. Ele sugere isso. Teria adotado uma postura de descrença, talvez inércia, uma certa indiferença. Isso criaria o que ele chama de niilismo atomista. Niilismo atomista, o que seria isso exatamente? Basicamente uma descrença geral, sabe? Combinada com um foco muito grande no indivíduo isolado, meio desligado de projetos coletivos maiores. É quase uma retirada do campo cívico para focar mais nos prazeres imediatos, na conveniência. Parece um diagnóstico bem forte. O texto dá exemplos concretos de como isso se manifesta? Sim, ele dá alguns. Menciona a preferência por conteúdo rápido, fragmentado, tipo vídeos curtos no TikTok, sabe? Sei. E uma demanda constante por facilidade, por bem-estar em tudo que é consumo. Ele cita também um dado de pesquisa americana que ele achou preocupante. Qual? De jovens levando os pais em entrevistas de emprego. Ele interpreta isso como um sinal de pouca autonomia, talvez. E conecta isso a um suposto desestímulo na busca de excelência. Nossa. Ele vai além, né? Chega a mencionar um baixo desempenho intelectual. Cita até uma estatística que é bem controversa, aliás. Sim, a do QI 83 para o brasileiro. Exato. Ele usa isso para reforçar a ideia de vulnerabilidade. Quer dizer, essa mentalidade tornaria as pessoas presas fáceis para vieses cognitivos. Precisamente. E aqui está o ponto central da conexão que ele faz. Essa cidadania consumerista, essa apatia toda, não seria só uma consequência dos tempos modernos, mas, na visão do autor... Uma condição necessária para que o tal fascismo 2.0 funcione. Isso que é marcante na análise dele, essa inversão. Ah, entendi. Não é só vítima passiva. Exato. É alguém que, de certa forma, acaba aceitando o sistema, desde que o consumo continue fluindo, né? A apatia seria, o solo fértil onde isso cresce. Interessante essa perspectiva. A apatia não só como efeito, mas como causa, ou pelo menos condição. E como essa vulnerabilidade é explorada na prática? O artigo fala de vieses cognitivos, certo? Sim. Ele destaca 3 principais, que seriam como ferramentas de manipulação nesse cenário. O primeiro é o famoso viés de ancoragem. Ancoragem. É a nossa tendência de ficar preso na primeira informação que a gente recebe, sabe? Exemplos clássicos vêm do marketing. Tipo o preço depor. Exato. Aquele preço original mais alto faz o preço com desconto parecer uma barganha incrível. Ele cita também aquele experimento famoso do Kahneman. Qual deles? Aquele em que o valor que as pessoas davam a um charuto era influenciado pelos últimos dígitos do CPF delas. Uma âncora totalmente sem relação com o valor real, mas que funcionava. É impressionante como uma informação aleatória pode direcionar a gente. Qual o próximo viés que ele explora? O segundo é o viés de disponibilidade. Esse faz a gente dar mais peso, mais importância àquilo que vem fácil à mente. Geralmente o que é mais recente ou mais chocante ou que foi muito repetido. Ah, tipo o medo de avião? Exatamente. A gente tem mais medo de avião do que de carro, mesmo as estatísticas mostrando o contrário. Por quê? Porque acidentes aéreos, quando acontecem, são muito mais
Noticiados ficam mais vívidos na memória. Faz todo sentido. Outro exemplo seria a percepção sobre criminalidade. Também. Muitas vezes é inflada pela cobertura da mídia, que foca em certos tipos de crime, e aí a gente acha que aquilo é muito mais comum do que talvez seja na realidade. Entendi. A gente lembra mais do que choca ou do que viu ontem na TV. E o terceiro viés? É o viés de conformidade, o famoso efeito manada, né? Assim, seguir o grupo. Isso. A tendência de fazer o que o grupo faz para se sentir aceito ou para evitar conflito. Sabe, aquele amigo que vai num restaurante que nem gosta só porque todo mundo combinou de ir? Sei bem como é. Então, o autor argumenta que esse viés é crucial para manter a coesão social em regimes que, segundo ele, não precisam mais usar violência explícita o tempo todo. Eles exploram o nosso desejo básico de pertencer. Ele também liga isso ao conforto do status quo, sabe? E a um medo de perder o que a gente já tem, a aversão à perda. Então, pela leitura do autor, esses não são só, digamos, deslizes do nosso cérebro no dia a dia. Seriam mecanismos ativamente usados por quem detém o poder para manter o controle social nesse modelo que ele chama de fascismo 2.0. Exatamente. Os vieses viram alavancas psicológicas, né? Que facilitam a manutenção do sistema que ele descreve. É como se nossa própria mente fosse, de certa forma, cooptada para isso. Entendido. Vamos então mergulhar nesse conceito central. Fascismo 2.0. É um termo forte, né? Pesado. O que exatamente o autor quer dizer com ele? Sim, é forte. E ele mesmo faz a ressalva. É importante dizer isso, que ele usa o termo como uma metáfora heurística. Uma metáfora. Isso. Não é para ser uma comparação direta, um para um, com os fascismos históricos do século XX, com aquele ultranacionalismo, o terror estatal aberto, etc. O foco dele é mais na função do poder hoje em dia. Na função. Ele descreve um sistema que usa tecnologia, consumismo e controle social de maneiras que ele considera sutis, difusas, mas muito eficazes. E o argumento central é que esse modelo está se espalhando globalmente, com variações locais, claro, tanto em democracias liberais quanto no sistema chinês, por exemplo. Certo. E como isso funciona na prática? O texto fala que os instrumentos de poder foram adaptados. Exato. Ele analisa tanto o soft power, que é a persuasão, quanto o hard power, a coerção. O soft power, segundo ele, migrou massivamente para o digital. Como assim? Pensa em manipulação por algoritmos, as tais guerras de narrativas online, propaganda ultradirecionada baseada nos nossos rastros digitais. Tudo isso, ele argumenta que isso é usado tanto por estados quanto por partidos políticos aqui no Ocidente para moldar a opinião pública de forma muito, muito eficiente. Entendi a parte digital da persuasão. E a força bruta, o hard power, como ele se adapta nesse cenário descrito? Ele também se transforma. Hoje em dia, usar exércitos para controle interno é mais complicado, tem mais custo político, né? Então, a coerção fica mais dissimulada, ou cirúrgica, como ele diz. Cirúrgica. No Ocidente, ele aponta, por exemplo, a militarização das polícias, uso de táticas e equipamentos militares no policiamento comum ou no controle de protestos. Ele até cita estudos que sugeririam que essa abordagem aumenta a violência policial nos encontros com o público. A força não some, ela só muda de cara. Fica mais direcionada, talvez. Entendi. O artigo então compara como esse modelo aparece em lugares diferentes. Como China e Ocidente se encaixam nisso. Olha, a China entra como exemplo do que ele chama de totalitarismo da vigilância. O sistema de crédito social, o SCS, seria a peça central disso. O crédito social. Isso. Aquele sistema que monitora e pontua o comportamento dos cidadãos e das empresas. A ideia que ele explora é que o controle não vem mais só do medo explícito, como antigamente, mas muito da conveniência e dessa vigilância constante, sabe? Tem algum exemplo prático disso? Tem. Ele cita um sistema de pontos para donos de cães na cidade de Jinan. Se o dono não limpar a sujeira do cachorro na rua, perde pontos. Se perder muitos pontos, o animal pode até ser confiscado. Ou seja, o cotidiano vira uma ferramenta de controle social. Nossa, é assustador pensar nesse nível de controle no detalhe.
Mas no Ocidente, a gente não tem um SCS, assim, centralizado pelo Estado? Como o autor vê a situação por aqui? Ele argumenta que existe algo análogo, que ele chama de grande irmão distribuído. Distribuído. Como assim? Seria uma aliança, talvez não explícita, mas funcional, entre o Estado e as grandes empresas de tecnologia, as Big Tech. A coleta massiva de dados que a gente vê hoje é feita principalmente por empresas privadas, buscando lucro, né? Nós entregamos nossos dados em troca de serviços grátis. Certo. O controle, então, seria exercido por uma rede complexa de atores, incluindo parcerias público-privadas que ele descreve como pouco transparentes. Ele até cita um investimento bilionário dos Estados Unidos em tecnologia de imigração, envolvendo centenas de empresas. E a funcionalidade seria parecida com a da China? Na visão dele, sim, em termos de resultado, só que a vigilância aqui seria quase um subproduto do nosso próprio consumo, da nossa busca por conveniência. E a responsabilidade por eventuais abusos fica mais diluída, mais difícil de apontar para um único culpado. E o cidadão consumerista participa ativamente disso, né? Trocando privacidade por conveniência o tempo todo. Entendi a lógica. E como essa dinâmica global aterrissa aqui no Brasil? O termo que o autor usa é estamento burocrático brasileiro. É isso, exatamente. Seria a versão local desse fascismo 2.0. Uma espécie de evolução do clientelismo histórico, do coronelismo, adaptada aos tempos atuais. O poder real, na visão dele, estaria numa aliança, numa tríade. Que tríade? Entre setores financeiros, ele simboliza isso na Faria Lima, o agronegócio e a classe política tradicional em Brasília. O controle principal não viria tanto da força física direta, mas por mecanismos econômicos e jurídicos bem específicos. Que mecanismos seriam esses? O que ele destaca na parte econômica, por exemplo? Ele foca bastante no rentismo, quer dizer, a dependência da economia em rendimentos financeiros, que seria sustentada por juros altos. Menciona a estratégia de carry trade, que atrai capital especulativo e, segundo ele, beneficia uma elite financeira enquanto desestimula o investimento na produção real, na economia real. E tem mais alguma coisa na economia? Sim, ele aponta também o que chama de falência seletiva. Grandes empresas muito endividadas que, em vez de simplesmente quebrar, como seria a lógica de mercado, são salvas por meio de recuperações judiciais complexas e longas. Ele cita o caso da Oi como exemplo. Ele interpreta isso como um sistema de privilégios que distorce as regras do jogo. Entendi. E na parte jurídica? O artigo menciona o ativismo judicial. Como isso entra nessa análise que ele faz? Aqui a coisa fica delicada. Ele posiciona o judiciário, e especificamente o STF, como um braço de hard power desse estamento burocrático. Hard power? O judiciário? É o termo que ele usa. A ideia seria que a judicialização da política, ou seja, o judiciário decidindo questões que, em tese, seriam do legislativo ou do executivo, seria usada para manter o sistema como está, o status quo, e para neutralizar opositores ou desafios a esse sistema. E ele dá exemplos disso? O exemplo central que ele usa é o chamado inquérito das fake news, o inquérito 4781, que foi instaurado de ofício pelo próprio STF. Ele critica o fato de que, nesse caso, a corte atua como investigadora, acusadora e julgadora, tudo ao mesmo tempo. Ele vê isso como uma concentração de poder problemática. Para o autor, esse tipo de ativismo seria a forma mais sofisticada, talvez, do hard power nesse contexto brasileiro atual. Nossa, uma análise bem abrangente e crítica. Diante desse cenário todo que o autor descreve, que parece bem amarrado e, francamente, um tanto pessimista, ele aponta alguma saída, alguma luz no fim do túnel? Pelo que eu entendi antes, não há uma solução política tradicional, certo? Correto. A solução que ele propõe no texto é fundamentalmente interna, individual. Ele fala numa revolução pessoal, epistemológica e ética.
Uma revolução pessoal. Para os vícios de cidadão consumirista, sabe? E a partir daí partir para uma busca ativa pela excelência intelectual e moral. Ele até referencia um outro texto dele que supostamente daria um roteiro mais detalhado para isso. E que tipo de ferramentas essa revolução pessoal envolveria? O que ele sugere concretamente para essa transformação interna? Ele menciona algumas bases importantes. Uma delas é a clareza epistemológica. Epistemológica. O que é isso? Basicamente, entender como o conhecimento funciona. Saber diferenciar um fato, algo que a gente observa, de uma lei, uma descrição de como algo funciona, tipo a lei da gravidade, e de uma teoria que é a explicação do porquê funciona. Ah, tá. Entender os níveis do conhecimento. Exato. E também saber a diferença entre conhecimento que vem da razão pura, tipo a lógica, a matemática, a priori, e o conhecimento que vem da experiência, da observação, a posteriori. Isso ajudaria a pensar com mais rigor, a não cair em falácias tão fácil. Certo. Então o primeiro passo é aprender a pensar melhor, a questionar como a gente sabe o que sabe. Que mais? Outro pilar fundamental é a reconstituição ética. Ele recorre a algumas ideias filosóficas clássicas para isso. Quais, por exemplo? Menciona o imperativo categórico de Kant, aquela ideia de agir sempre pensando se a sua ação poderia valer como uma regra universal, para todo mundo. Ele usa o escândalo da Volkswagen com as emissões falsas, o Dieselgate, como um exemplo de violação clara disso. Entendi. Uma ética mais universalista. Isso. E traz também a ética do discurso de Habermas e Appel. A ideia de que uma norma só é realmente válida se puder ser aceita por todos os afetados num diálogo livre, sem coação. Ele usa isso, por exemplo, para criticar o ativismo judicial que ele descreveu antes, onde, na visão dele, não haveria esse diálogo equilibrado e aberto. E como essas ferramentas intelectuais e éticas se conectam com a ação prática no mundo? A ideia central é que, ao fortalecer essa base interna, o pensamento crítico, a clareza ética, a pessoa se torna mais resistente à manipulação externa e mais capaz de agir com propósito, com autonomia. Ele fala também na busca por verdade objetiva, fazendo um alerta contra o relativismo extremo ou contra a tendência de simplesmente acreditar naquilo que é conveniente ou desejável. E a excelência que você mencionou? Sim, ele recupera a ideia de excelência aristotélica, a areté. Buscar a virtude e a excelência em tudo que se faz, como o caminho para uma vida mais plena, mais feliz, entendida como uma atividade da alma conforme a razão. A proposta é quase um chamado a um fortalecimento individual profundo, como se essa fosse a pré-condição para qualquer mudança social mais ampla. E o objetivo final dessa jornada individual toda seria qual? Recuperar algo que talvez tenha se perdido? Pelo que o texto indica, sim. O objetivo seria resgatar certos pilares que ele considera importantes das instituições ocidentais, coisas como a virtude cívica, um pacto social que equilibre liberdade individual com regras claras e justas, e a legalidade baseada em direitos fundamentais que, e isso é chave para ele, limitam o poder do Estado. Ele faz uma distinção aí, né? Faz uma distinção forte entre direitos fundamentais, que protegem o indivíduo do Estado, e o que ele chama de direitos promocionais ou políticas públicas. Essas últimas, segundo ele, deveriam ser decididas democraticamente, pelo Executivo e Legislativo. O Judiciário deveria apenas controlar a legalidade, a constitucionalidade, podendo anular atos, mas sem criar políticas por conta própria, sem o tal ativismo. Parece um caminho bem longo e exigente essa transformação pessoal. O texto dá alguma dica mais prática, assim, para começar essa jornada? Olha, ele termina com uma citação que atribui a um tal Guilherme Freire, que ele considera bem pragmática. É algo na linha de fazer planos altamente produtivos, listando hábitos diários e se acostumar a cumpri-los de maneira absoluta. Disciplina pura, então. É o que parece. A mensagem final é essa. A transformação começa com disciplina pessoal, com o esforço de internalizar essas ferramentas de pensamento e de ética para, quem sabe, um dia ter condições de desafiar
essas estruturas maiores que ele descreve. É uma aposta clara na mudança de dentro para fora. Então, resumindo a análise que esse material nos trouxe hoje, temos o retrato de um cidadão consumerista, que seria meio apático, focado no agora. E que seria a base, o terreno fértil para um novo tipo de controle, mais tecnológico, que o autor chama, metaforicamente, de fascismo 2.0. Isso. E esse controle teria manifestações globais, mas também uma versão local, que ele chama de estamento burocrático brasileiro, que usaria a economia e o judiciário de formas bem específicas para se manter. E a saída apontada no texto não é uma mobilização política clássica, como a gente talvez esperasse. Não mesmo. É uma reconstrução interna, bem individual. Cultivar o pensamento crítico, ter clareza sobre como a gente conhece as coisas, construir uma ética sólida e buscar excelência pessoal. O combate a esse sistema começaria fundamentalmente na consciência de cada um. O que nos deixa pensando, né? Se essa nova forma de poder que o artigo descreve realmente se alimenta tanto da nossa apatia, da nossa busca por conveniência e se ela é tão turbinada pela tecnologia que a gente usa todo santo dia. Sim. Será que esse esforço individual, por mais nobre que seja, de fortalecer a mente e a ética, é realmente suficiente para mudar estruturas que parecem tão grandes, tão complexas, tão arraigadas? É a grande questão que fica. Ou será que, como o autor parece sugerir no final, essa é mesmo a única faísca de esperança possível? Uma batalha que precisa ser vencida primeiro dentro de nós, para depois talvez transbordar? Fica aí a reflexão para quem nos ouviu hoje.